posicionamento de que permaneça o dízimo na graça. Eu já tenho meu posicionamento que não permanece na graça, sim, só contribuições, só se for convocado. Eu, particularmente, respeito muito, tá? E aí eu vou citar o nome de uma igreja aqui, mas com todo respeito, a Congregação Cristã do Brasil, que ela, no seu ensinamento, ela não tem o dízimo mais. Ela entende que é algo do Antigo Testamento. Inclusive, nos cultos da congregação, você não tem um ofertório, né? Aquele apelo para ofertas, porque lá as pessoas têm que contribuir voluntariamente. Pasmem vocês, apesar disso, é uma igreja muito forte e tem gente que oferta muito mais que 10% lá, tá? Você não tem o nome do dízimo e não tem ofertório, por quê? As pessoas congregam lá e se sentem bem e acabam ofertando. Tem problema aquela denominação? Tem também, igual toda igreja. Mas nesse ponto é uma virtude porque eles não manipulam e não induzem a pessoa a contribuir sem ter condições. Né? Não há aquela questão, inclusive, me perdoa, só para acordar, do preconceito ou do exibicionismo, tá? Na questão da oferta. Eu mesmo, eu vou confessar um pecado aqui, irmão Bruno, antes do irmão falar, só para dar um exemplo, tá? Eu lembro, infelizmente, eu não consegui namorar essa garota, mas na minha época, lá da Deus e Amor, apareceu uma menina que não tinha nada a ver com a igreja. Ela começou a frequentar lá os cultos, bonitona, tal. Eu, para me exibir, o que eu fazia? Na hora lá da oferta, eu ia lá na frente com a oferta maior que tinha, na época que era de R$100, para todo mundo ver que quem dá oferta grande é porque tem condição melhor, para ver se eu impressionava a garota, para tentar chegar perto dela. Isso é pecado e está errado. Mas aí eu ia lá e falavam, que homem de fé, o irmão, Deus abençoe, me entregavam revelação, aquela coisa toda. E olha só a má intenção que eu estava para dar oferta, para ver se a garota olhava para mim. Eu era muito tímido. Então, a congregação, nesse ponto, tem um grande valor, tá? Um grande valor. Porque ela dá um bom exemplo nesse ponto. Mas eu, Tenório, eu defendo que o dízimo é bíblico, a pessoa deve ser dizimista da sua igreja, que congrega, que comunga, e as ofertas devem ser voluntárias, espontâneas, sem induzimento. Pede uma oferta no culto, mas não promete nada em troca, não, porque Deus, a bênção de Deus é de graça, e o dom de Deus também, de graça receber e de graça dai. Contribua conforme Deus propôs no seu coração. Irmão Bruno? Sim, eu queria dividir essa questão do dízimo em alguns subtópicos aí. Por exemplo, né, são falas que, na realidade, a gente pode falar, refutar ou concordar, enfim. Falas do tipo, que é a mais clássica. A primeira, o irmão fala, depois eu vou trazendo a outra e vou falar. Não dá o dízimo, vai para o inferno. Isso procede? Eu não acredito que não dar o dízimo tenha a ver com a salvação de maneira direta. Se a pessoa ela não é dizimista porque ela acredita na crença dela, Tenório, é minha opinião, que é uma coisa do Antigo Testamento, e ela não é dizimista apenas porque não crê na atualidade desse ensinamento da Bíblia, mas ela oferta e ela não é avarenta ou ela pratica a caridade, eu não enxergo aí condenação. Agora, também tem uma coisa, se não é dizimista... Sim. Um momento. Eu quero perguntar para o Jorge aqui, você é o Jorge Tenório? Porque o Jorge Tenório acompanha meu canal, porque eu já falei dele. Membro da IPDA lá de São Paulo. O doutor lá. O Jorge aqui é o doutor? Ou é simplesmente Jorge? Depois ele responde aqui, porque está dizendo que é dizimista aqui. E ele dá o dízimo, ele trabalha lá secularmente e dá o dízimo. Então a minha questão, só para finalizar aqui a ideia, eu só penso o seguinte, se você é membro de uma igreja onde há o ensinamento do dízimo, seja dizimista fiel, porque senão você está num pecado de desobediência, deslealdade, não porque a Bíblia condena, mas porque você se alistou naquele grupo que tinha aquele preparo espiritual diferenciado e está violando. Esse é o grande problema que existia na Deus é Amor,
ligado aos membros que estavam lá dentro e não cumpriam RI. É pecado de mandar para o inferno? Não, mas você está sendo desleal, é hipocrisia da sua parte. Se não concorda, não comungue. Agora, não tente mudar a doutrina, o costume da igreja. Procure outra que se adeque à sua realidade, porque aquela tropa não é sua. O Davi Miranda falava isso. Aqui é o povo da santificação. Agora, chega outro e quer mudar, tá errado. Tá? Porque se diz que Jesus não mudou e que Jesus é o mesmo, tem que manter a mesma coisa. Como é que vai mudar? Deus não muda. Irmão Bruno? Sim, o Jorge confirmou que não é Teonório, então desculpe aí, e eu achei que era porque... Digo desculpe, né, na interrupção, né, do irmão da explanação. Agora, então, quer dizer, o irmão não concorda, então, que não dá o dízimo vai para o inferno. Não, de jeito nenhum, acho que não tem nada a ver. Outra coisa, o que o irmão acha? O pobre é obrigado a dar o dízimo? Biblicamente falando? Toda pessoa deve ser dizimista dentro da sua condição, até porque o rico ele vai dar 10% do muito, o pobre vai dar 10% do pouco, tá? Agora, o fato da pessoa ser dizimista e ser às vezes necessitado não exime a igreja de ajudar aquela pessoa. Ele vai ajudar, ganhou... Está desempregado, fez um biscate, vai dar o dízimo de R$100. Mas a igreja que tem a condição tem que cuidar daquela ovelha. O dízimo dele é apenas simbólico, mas o que entrou dos outros que têm condição vai ajudá-lo. Ele vai estar dando 10, mas vai estar recebendo lá uma cesta básica, um alimento, um remédio, a conta paga, um trabalho. Tem muita igreja que podia pegar um exemplo e dar trabalho que nós chamamos a fundo pedido para pessoas desempregadas. Contrata um grupo de pessoas temporário, um biscate tipo mutirão da limpeza em São Paulo. Nós vamos visitar a Cracolândia, passar cal no meio-fio, varrer as ruas e ajudar a limpar e dar uma assistência aos moradores de rua. Os irmãos desempregados venham aqui que nós vamos pagar uma diária de R$500 para passar a sexta, o sábado e domingo trabalhando para Jesus e ganhando também um dinheirinho material. Podia fazer isso. Tem igreja que tem receita para isso tranquilamente. Juntar um grupo de 100, 200 pessoas e fazer um mutirão desse. E tem a miséria na porta para poder fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa, eu analiso muito o que os rabinos ensinam aos judeus. Porque o mandamento do dízimo é para os judeus, primeiramente. E os rabinos, pelo fato de não ter o templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, eles têm o seguinte procedimento, de que se você tem para dar, você tem que dar o dízimo. Mas como não existe o templo, você dá em caridade para pessoas necessitadas ou instituições filantrópicas. E ainda é dito uma outra coisa, só quero ver o que o irmão acha disso, que, por exemplo, você ganha o seu bruto, R$1.000, só que o seu líquido é R$500. Eles dão o dízimo do líquido e não do bruto, porque o bruto seria as suas despesas próprias que você teria que pagar. E ainda, não pode dar ao judeu mais do que 1/5 do seu valor, ou seja, o máximo é 20% do seu salário que pode ser doado. O que o irmão pensa desse posicionamento? Bom, eu vou fazer aqui algumas diferenças. Quando a pessoa ganha o seu salário, tá, em tese ela está ganhando o ganho dela. Claro, ela vai ter despesa, vai pagar gasolina no carro, se ela dirige, ou no meu caso eu não dirijo, né? Vai pagar as contas da casa e tal. Mas o que ela recebe ali é o salário dela. O meu problema do líquido e do bruto é quando a pessoa é uma empreendedora. Porque, por exemplo, se eu sou dono de um comércio, tá? O meu comércio movimenta 100 mil por mês. Só que a minha margem de lucro é de 15%. O restante é custo do negócio.
Eu vejo pastores ensinando a dar o dízimo do bruto da empresa, e aí a empresa quebra, que às vezes tem um mês que a margem fica abaixo de 10%, e isso vira saldo negativo, tá? Mas é a minha concepção para empreendedores. Com relação ao dízimo da pessoa, do trabalhador que ganha salário, recebe ali seu dinheiro líquido, ou se ele entende do líquido ou do bruto, eu deixo na consciência da pessoa. Eu procuro não me envolver, tá? Embora eu seja dizimista do bruto, do meu ganho bruto, e outra coisa, em off, eu gasto boa parte do meu ganho ajudando o próximo, tá? Quem era da minha época, da Rua da Conceição e da Senador Pompeu, deve lembrar muitas vezes de trabalhos que nós fizemos para ajudar irmãos, obreiros que a igreja, mesmo a instituição, não ajudava. Tá? Minha colocação. Agora, vou dar um exemplo aqui que eu conheci na fé islâmica. Eles lá, a contribuição deles não é dízimo, eles dão 2,5% de todo o ganho líquido que eles têm ao longo do ano. Ou seja, o muçulmano ele ganha o dinheiro, paga as contas dele, todas as despesas. O que sobra no final do ano, a poupança, porque ele já tem essa cultura de guardar a diferença, não esbanjar. A poupança, eles guardam e no final do ano eles separam 2,5% para entregar na mesquita como uma espécie de um dízimo. É o que é o ensinamento do Alcorão. Eu até tenho um Alcorão aqui em casa, é que não dá para pegar agora para mostrar para vocês. É o ensinamento deles, mas isso não os faz uma instituição religiosa pobre, pelo contrário. Espontaneamente, tem muitos islâmicos que contribuem com muito para as mesquitas, e elas acabam, muitas delas, tendo uma estrutura financeira muito boa, melhor que de muita igreja evangélica. E ainda tem os ricos deles, que por fora a obra social da própria mesquita, fazem grandes obras sociais de maneira individual. Eu conheci um testemunho de um empresário muçulmano de São Paulo, não vou dar nomes, que ele sozinho cuidou por mais de 2 anos de 50 famílias de refugiados. Tá? Por que eu estou falando aqui? Porque não é por muito pedir que o dinheiro entra na instituição religiosa. Tá? E 2, quando você tem a formação cristã correta, Deus abençoa. Eles lá na crença deles têm essa crença de que Deus, Alá, os abençoa se eles são corretos e agem correto. E eu os vejo nessa parte, embora não comungue da mesma fé, muito bem sucedidos. Eu acredito também que se nas nossas igrejas, independente da denominação, pentecostal, neopentecostal, tradicional, se nós ensinamos corretamente a palavra de Deus, administramos corretamente os recursos e nos preocupamos em usá-los para abençoar as pessoas em nome de Jesus, o próprio Deus toma conta e dá um jeitinho de multiplicar para a gente e dar para fazer tudo e ainda sobrar lá aqueles cestos para alguma atividade extra em nome de Jesus. É a minha crença particular. Cuidado, eu não falei de doutrina de igreja nenhuma, não falei em nome da minha igreja, não discordo de quem pensa diferente, é apenas o meu entendimento, mas eu respeito e creio que o que pensa diferente dentro dos parâmetros bíblicos e sem hipocrisia e sem avareza também é de Deus. Só que Deus deu um entendimento e uma medida diferente para ele. Compreendo. Ainda mais a outra pergunta referente disso. Sim. Não deve ter estudado, deve ser um estudioso disso, sabe que os judeus têm no mínimo 3 tipos de dízimo, né? E dentro desses 3... Sim, no passado. E dentro desses 3 tipos de dízimo, um deles era o chamado festivo, que o camarada dava o dízimo para ele próprio. Ele recebia do dízimo próprio. Porque era para fazer uma festa, comprava um boi, comprava lá a carne, comprava a bebida,
Se Deus mandou um determinado local, ali fazia e dividia com os levitas, anciãos, ou melhor dizendo, estrangeiros, órfãos e viúvas. Se não era naquele local, se vendia todo os insumos, o alimento, Sim. e comprava lá, inclusive o álcool, a cerveja, a bebida forte. Uhum. Então, por que a igreja, já que a maioria das igrejas diz que cumpre exatamente os dízimos, elas não fazem esse dízimo festivo para compartilhar com o povo aquilo que receberam? Eu não entendo isso. Diz que cumpre tanto dízimo, se apega tanto a Malaquias 3:10, mas esse dízimo não é falado, né? Eu vou dar minha opinião. Sim, é que não é. Eu não vou responder o irmão de maneira direta, tá? Mas o irmão vai entender a minha posição. Eu considero, me perdoem, respeito muito, mas eu considero que os movimentos evangélicos judaizantes, ou seja, guarda festa do tabernáculo, celebra a Páscoa, mas aí adota cânticos em hebraico, fica falando expressões em hebraico no culto, ou usa lá uma túnica, essas coisas assim que nós vemos em alguns líderes, me desculpem. A maioria, não estou falando todos, tá? Alguns que ficam forçando a barra para dizer que é judeu, disso ou daquilo outro. Mas aí, o que eu quero dizer? Eu acho hipocrisia. Se o dízimo festivo é judaico, o dízimo total também é judaico. Então não vê estar falando. Eu acho que eles são judaizantes na medida da conveniência e naquilo que dá dinheiro, dá lucro para as suas instituições. Tem exceção? Tem. Eu conheço judaizante sério, de boa fé, homem de Deus. Mas é a minoria. A maioria só é judaizante, é do tempo da lei, naquilo que lhe convém. E deturpa o ensinamento, tá? Me desculpe. É igual, o irmão falou aqui da celebração do álcool, aquele pastor que fala que o vinho da Bíblia era sem álcool. É mentira e é hipocrisia, porque não existe vinho sem álcool, tá? O vinho pode ter mais ou menos dose alcoólica. Você pode celebrar a ceia com suco de uva, problema nenhum. Mas não ensine errado para o seu povo. Do mesmo modo que não existe vinho sem álcool. Exatamente. Agora, o pecado, me desculpe, eu não bebo, tá? Eu não bebo porque eu estou naquela palavra lá em Provérbios que diz para a gente fugir do vinho se não tem força para resistir. E eu adoro um vinho tinto, não vou negar. Então eu prefiro não beber para não correr a tentação de beber demais. Mas falar que é pecado beber vinho não é. O pecado é você se embriagar e ser viciado. Agora, um detalhe, se você é membro de uma igreja que prega a abstinência ao álcool, se você bebe e continua na comunhão, é um hipócrita. Exatamente. Me perdoa a colocação. E isso é verdade. Muito se fala do vinho, outra questão, mas existe sim ali nesse dízimo da bebida forte, que seria a cerveja ou qualquer outra bebida que não fosse destilada. Eu acho que a levada, né? Essa expressão. Então. Até hoje em dia tem crente que fica escandalizado que a gente está com uma cerveja, às vezes, sem álcool, que eu tomo cerveja sem álcool. Não, eu não bebo nem sem álcool, mas eu não condeno. Sem álcool e a cerveja preta, que faz bem pro sangue. Sim. Eu não condeno, tá? A bebida em si, eu condeno o alcoolismo. Sim, o alcoolismo, tá? No particular, embora eu não beba. O vício. Ou então aquele cara que bebe demais. Mas eu não sou contra a pessoa beber vinho. Já adianto aqui. E só posso dar um comentário, uma frase aqui. Eu sei que é impacto, mas só para falar uma coisa. Tem muita gente na igreja, me desculpa, tá? E aí qualquer igreja, que tem uma hipocrisia. Ela dá na igreja financeiro o dízimo da oferta, dá até o pagamento todo. Mas ela é incapaz de dar 1 minuto da vida dela de verdade para Deus. E quando eu falo isso,
é de dar um minuto para evangelizar alguém, dar atenção para os filhos, cuidar da esposa, ensinar os filhos o caminho que eles devem andar para eles seguirem no evangelho, evangelizar um colega de trabalho. Ele dá o dinheiro todo na igreja e mais alguma coisa financeiro, mas a vida dele está entregue ao diabo, vive no pecado, no adultério, na avareza, é um egoísta, um hipócrita, um improdutivo, um sedentário e outras coisas mais, tá? Grande exemplo, não vou dar nomes aqui, mas eu conheci um líder, tá? Ele dizia que dava a vida dele para Jesus, mas os filhos dele ele deu para o pecado, né? Os dois nem levava na igreja, e eles acabaram seguindo aí um caminho de perdição, vendo o mau exemplo do pai e da mãe nos bastidores, né? Infelizmente, perderam o temor a Deus e hoje esses líderes têm a tristeza de falarem que são de Jesus, mas verem os filhos caminhando a passos largos para a condenação. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.